pessoas, como vocês estão? Mais um documentário aqui nesta semana. E antes da gente fazer um documentário dos 7 melhores times da história da NFL, a gente tem que falar dos 7 piores times da história da NFL. Eu acho que é um tema bem interessante, porque são mais de 100 anos aí. Eu vou pegar só a era moderna, né, do Super Bowl pra frente, porque antes eram bem menos times, né, um outro esporte basicamente. Então a gente vai de 66 pra frente, da era moderna da NFL. E eu separei aqui 7 times que eram simplesmente horrorosos. Será que a sua franquia, será que o seu time do coração vai frequentar aqui esse top 7? Vamos ver. Em breve, obviamente, eu vou fazer os 7 melhores times da história da NFL. E você que é membro Gold e patrono, se você ainda não é membro Like Plus, seja, você vê antes esse documentário, aí depois os outros membros, e aí, é que nem a fila do avião. É o membro Gold, papapi, papapá, vai pra fila primeiro. Aí depois tem os outros membros, aí depois tem outro. Enfim, é assim que a gente funciona. Eu virei uma grande companhia aérea, em homenagem ao grande Nick Lauda, um dos meus pilotos favoritos. Teve a Lauda Air, aqui além de Kurt Plus, é a Kurt Air. Então, além disso, os membros Gold e patrono, eles escolhem os temas desses documentários. Sem mais delongas, portanto, né, e faltaram alguns times aqui, os Cowboys do início dos anos 60, os Bengals dos anos 90, acho que poderia escolher algum deles ali, mas vamos que vamos, tá? Vamos para o top 7 piores times da história da NFL, começando com o 7º lugar. Bom, o nosso 7º lugar é o New York Jets de 1996, que foi o último ano do Rich Kotite como head coach dos Jets, que se você fala o nome dele em Nova York, as pessoas mais velhas elas torcem o nariz e ficam bem chateadas. Foi um fim de ciclo com o Boomer Esiason, que era ex-Bengals e não fez tanta coisa assim nos Jets, deixando o posto de quarterback titular do time. A equipe dos Jets contratou Neil O'Donnell, que tinha conduzido, ou foi conduzido, pelo o Pittsburgh Steelers ao Super Bowl 30 em 1995. Havia muita expectativa, só que, bom, os problemas começaram basicamente no primeiro quarto de temporada, porque o Neil O'Donnell, como eu tinha dito, é meio que o Jimmy Garoppolo dos anos 90, vai, pronto, falei. Tinha conduzido aí os Steelers até o Super Bowl, ele machuca. E sabe quem assume como técnico do técnico, ó, e hoje ele é técnico, como quarterback do New York Jets? Frank Reich. Sim, o Frank Reich. Discutivelmente o melhor quarterback reserva dos anos 90, aliás. Só que isso não ajuda muito. O time teve 15 pontos por jogo nos últimos 5 jogos da temporada. 31 pontos por jogo cedidos da folga até o final da temporada, semana 11 até a semana 17, mesmo tendo gasto 70 milhões de dólares na off-season. Um dos piores times da história da liga. Tão ruim a ponto do Peyton Manning virar e falar: esse negócio de Jets aí acho que não vai rolar, hein? Vamos voltar pro college mais um ano? E ele volta para Tennessee por mais um ano, e aí em 1998 ele é draftado pelo Indianapolis Colts. Mas ele estava elegível, ele poderia ter ido em 97 para a NFL, os Jets tinham uma escolha alta, poderiam ter pego, o Peyton acabaram não pegando. Vale lembrar que uma coisa que atrapalhou bastante os Jets, se a gente for olhar o calendário e tudo mais, esse time dos Jets estava na divisão mais forte talvez da liga na época, né? A gente teve New England, Buffalo e Indianapolis indo para os playoffs, e o Miami Dolphins do Dan Marino teve 8-8 de campanha. A Indianapolis fazia parte da divisão aí dos Jets na época. A parte boa é que os Jets tiveram uma campanha terrível, mandaram todo mundo embora, e no ano seguinte trouxeram o Bill Parcells, que arrumou a casa. E o mais inacreditável, em 96 o time teve 1-15 de campanha, e 2 anos depois, em 1998, a equipe comandada pelo Vinny Testaverde e pelo Bill Parcells chegou na final da Conferência Americana, perdeu para o Denver Broncos. Em 1999 havia muita expectativa, mas o Vinny Testaverde machuca no início da temporada. Parece bastante familiar, não parece? Pois é, aconteceu meio que isso com os Jets esse ano com Aaron Rodgers. Fato é que os Jets de 96 são um dos piores times da história da NFL. Bom, agora a gente vai para o time mais antigo que a gente separou aqui da lista. Infelizmente não tem muitos jogos completos dos Oilers aqui pra gente falar. E a gente tem uma ironia histórica que eu acho que isso faz com que esse time tenha que estar nesse ranking. A primeira crise mundial do petróleo acontece em 1973, e a gente sente os efeitos aqui no Brasil, por exemplo, né? A economia estava pleno vapor, etc., no início dos anos 70, e nesse primeiro choque do petróleo, são 2 nos anos 70, a coisa começa a desacelerar, isso culmina anos depois, uma década depois, em dívida externa completamente desenfreada, hiperinflação e todas as catástrofes que aconteceram no Brasil nos anos 80. Mas o mais irônico é que o pior time do Houston Oilers, ou seja, petroleiros, é justamente no ano da crise do petróleo, em 73. Os Oilers de 73 são um dos piores times da história da NFL, tiveram 1-13 de campanha, na época eram 14 jogos da temporada regular, e, cara,
31 pontos por jogo cedidos e 15 pontos por jogo marcado. Eu acho que isso diz bastante. Quando uma equipe cede mais de 30 pontos por jogo, ela automaticamente se credencia para ser uma das piores da história da NFL. Não costuma ser uma boa fórmula. Para complicar, os Oilers faziam parte de uma divisão bem dura naquela época, com Cincinnati, Cleveland e o Pittsburgh Steelers, a grande dinastia dos anos 70, e o quarterback do time, o Dan Pastorini, ele seria um bom quarterback no final dos anos 70, mas ainda não estava lá, nem de perto. Ele teve 5 touchdowns e 17 interceptações. O Pastorini venceu o troféu Blake Bortles retroativo da temporada de 73. O técnico também, Will Patterson, não era um bom treinador e esse início de trajetória dos Oilers com ele acabou sendo bem ruim, né? O início nos 70, poderia até separar 72 também, mas os Oilers de 73 culminam, e ainda mais com essa história da crise do petróleo, não tem como não colocar esse time como um dos piores da história da NFL. Vocês têm ideia que em jardas por jogada, só para terminar, esse time dos Oilers teve 3.9. Tem running back na NFL hoje com uma média maior de jardas por jogada. Ano passado, o Nick Chubb teve mais de 1 jarda acima por carregada do que esse time dos Oilers teve por jogada. As coisas melhorariam. No final dos anos 70, os Oilers chegariam até a final de conferência, não passariam daí. E aí você se pergunta, o que raios é Houston Oilers? É o antigo time que vira Tennessee Titans no final dos anos 90. O Houston Texans não tem nada a ver diretamente com os Oilers. Os Texans são fundados em 2002. Bom, vamos ao nosso quinto colocado. E aí a coisa fica louca porque esse time já teve a melhor campanha da história da temporada regular. Tem vídeo sobre aqui no canal, que é a história sobre e a minha história, principalmente lidando com aquele time dos Patriots de 2007. Mas eu vou falar dos Patriots de 1990, porque esse time, principalmente esse time, ele deixou uma mácula naquele uniforme antigo, vermelho. Os Patriots mudam de uniforme também para tentar afastar esse início dos anos 90, que é bastante conturbado para a franquia. O time começa com uma vitória e uma derrota. E depois da vitória contra os Colts, acontece um incidente terrível, que nos Estados Unidos eles chamam de incidente com a Lisa Olson. Era uma repórter que foi vítima de um abuso sexual no vestiário. Não tem como falar de outra forma, né? E é uma situação extremamente lamentável. E aí o clima no vestiário, obviamente, não tem como ser diferente, né? Acabou ficando completamente azedo, a imprensa ficou muito em cima, corretamente em cima. Eu não vou entrar muito no mérito do que aconteceu, porque eu sei que pode ser um tema sensível para muitas pessoas, mas dali em diante a coisa desandou completamente. O time teve um carrossel de quarterbacks com o Steve Grogan, depois teve o Mark Wilson, não fez nada, o calendário foi muito duro e foi um time completamente aleatório no ataque. Não tinha skill player, não tinha linha ofensiva, os quarterbacks eram péssimos. E a média de 12 pontos por jogo eu acho que diz bastante sobre aquele time. Mas o que marcou mesmo foi esse incidente, essa coisa terrível que aconteceu no vestiário do time no início da temporada. E dali em diante a moral do time foi por água abaixo, a imprensa ficou muito forte em cima e o karma aconteceu também, né? Então o time termina com 1-15 de campanha naquela temporada. Os Patriots só começaram a andar um pouquinho quando o Robert Kraft compra a equipe no meio dos anos 90, quando chega o Drew Bledsoe, e aí a coisa anda um pouquinho mais forte. Mas no início dos anos 90, o New England Patriots era um dos piores times da NFL disparado. Bom, vamos ao nosso quarto colocado. Você já se perguntou que muito se fala sobre Bill Walsh como um dos maiores técnicos da história, e o técnico que herda o posto dele em São Francisco, que vence 2 Super Bowls, em 89 e 95, ele é bem menos falado. Já reparou isso? Você sabe quem que é esse técnico? Acho que pouquíssima gente sabe de cor quem é esse técnico. Talvez quem trabalha com esporte, quem mergulha a fundo nos documentários e tudo mais. É o George Seifert. O George Seifert, ele teve um legado vilipendiado por esse time, o Carolina Panthers de 2001, que é o nosso quarto pior time da história. A equipe teve 15 derrotas seguidas e terminou o ano com 1-15 de campanha. Teve muita coisa errada, muita coisa ruim nesse time. Por exemplo, não tinha skill player. Não tinha skill player. Não tinha pra quem passar a bola. Se você olhar no papel, você olha e fala assim, pô, mas o Steve Smith estava no elenco. Mas ele era calouro. Pô, mas o Muhammad foi bem no Super Bowl, né, depois com os Panthers. Mas também não era ainda o jogador que viria a ser depois. Então era um time muito em formação e no rescaldo, no final da trajetória do Seifert como head coach, que já tinha perdido completamente a mão no negócio. Para complicar, a linha ofensiva era uma tragédia total e completa e o quarterback do time era um calouro de 29 anos. Não, eu não falei errado. É um calouro de 29 anos. O Chris Mike, que tinha vencido o Heisman por Florida State, ele era o quarterback titular de Carolina, sendo calouro, com essa idade bem avançada, e não jogou bem. Foi um dos muitos vencedores do Heisman, no prêmio dado ao melhor ou barra
mais extraordinário jogador do college football, que geralmente a tradução desse talento para a NFL não costuma ser muito boa, né, na maioria dos casos. Tem casos positivos, claro, mas muitos deles acabam sendo bem negativos. Era uma máquina de three and out, a linha ofensiva era terrível, o time começou 1-0, terminou com 15 derrotas, teve um monte de lesão, o elenco raso, enfim, tudo muito ruim. E o engraçado é que é na mudança de treinador, é na mudança de elenco, de perfil e no amadurecimento que esse time, o que aconteceu com os Jets, aconteceu mais forte com a equipe do Carolina Panthers, porque eles saíram de 1-15 para o Super Bowl 2 temporadas depois, com outro quarterback, com Jake Delhomme, mas a base era muito forte nesse aspecto. E foi essa campanha de 1-15 que permitiu não a primeira escolha do draft de 2002, porque a primeira escolha do draft de 2002 foi do Houston Texans, time de expansão, mas a segunda. E com essa segunda eles draftaram o melhor jogador da defesa de Carolina durante anos e anos, que é o Julius Peppers, um dos melhores defensores aí do início desse século. Esquisito falar início desse século. E para terminar, teve um outro ponto que acabou complicando um pouco a vida de Carolina. Eles estavam na NFC West. Eu sei, não faz nenhum sentido, mas sim, eles jogavam na NFC West. A NFC West na época era Rams, 49ers, Saints, Falcons e Panthers. Em 2002 tem o realinhamento. E Rams e 49ers eram times muito fortes. Então, basicamente, Carolina começava aquela temporada com 0-4, né? Essa é a verdade. Isso acabou contribuindo, o trabalho do Seifert era muito ruim e é um time que acaba atrapalhando o legado do George Seifert como head coach. Ele foi mandado embora depois, chega o John Fox leva os Panthers ao Super Bowl 2 anos depois, aí perdem para os Patriots, um dos Super Bowls mais legais da história da NFL. Agora a gente chega no terceiro colocado daqui a pouco e eu vou ser muito honesto. Do terceiro até o primeiro é gosto do freguês, porque são os 3 piores times da história da NFL, não tem nem o que falar, tá? A gente tem algumas menções honrosas, como eu falei, tem os Dolphins de 2008, por exemplo, aliás, 2007, perdão, tem os Dolphins de 2007, tem esse time dos Cowboys nos anos 60, tem Philadelphia Eagles aí de 73, se eu não me engano, início dos anos 70 também, tem um monte de time ruim, os Bengals nos anos 90, mas esses 3 que eu vou falar agora, meus amigos, não tem como ter argumento que esses times não são os 3 piores times da história da NFL. Eu vou falar quais são as franquias: Browns, Bucks e Lions, em alguma ordem aí que vocês vão ver daqui a pouquinho. Vamos ver quem é o terceiro colocado. O nosso terceiro colocado, consensualmente, ele foi considerado durante anos o pior time da história da NFL, os Yucks, ou melhor, os Bucks, de 1976. Mas tem alguns pontos a serem considerados. Antes de mais nada, vamos aqui a algumas frases lendárias do John McKay, treinador dos Buccaneers 76. Abre aspas. Isso não é muito bom, porque eu planejo estar em todos os jogos, disse o John McKay sobre a informação de que o kicker do time ficava nervoso quando ele via. Vocês não sabem a diferença entre uma bola de futebol americano e um cacho de banana, disse o John McKay para os membros da imprensa local numa coletiva. Abre aspas. Ok, a gente vai arrumar recebedores mais baixos, disse John McKay sobre o fato de que seu quarterback estava lançando a bola muito no chão. Abre aspas. Nós não bloqueamos bem, mas a gente compensou isso em não taclear bem também. Abre aspas. Não conseguimos parar o passe ou a corrida. Tirando isso, tava legal. Estaremos de volta. Talvez não nesse século, mas estaremos de volta. Isso é considerado uma maldição, porque os Bucks só venceriam o Super Bowl em 2002, né? No século XX não aconteceu. E finalmente, a melhor frase de todas, sou a favor, quando perguntado sobre a execução de seu time. Ó, é o seguinte. O John McKay, além de muito carisma, ele tinha sido 4 vezes campeão do college football com o USC. Ele treina o O.J. Simpson, inclusive, e até aparece no O.J. Made in America. E aí, quando os Bucks são fundados, no meio dos anos 70, o John McKay é escolhido como head coach do time, por conta do histórico dele no college e tal. E ele chega botando muita banca. Dizendo assim, mas tem o quadro negro lá, eu desenho X, desenho, né, os negócios lá que você não usa e tá tudo certo. Eu não sei porque vocês ficam falando que o jogo profissional é tão diferente assim e tal. Isso gerou uma raiva violenta nos outros técnicos, mas assim, violenta. Para complicar mais as coisas, além dessas declarações e tudo mais, ele ganhava muito dinheiro. Na época, técnico na NFL não ganhava tanto dinheiro como hoje. E aí os técnicos adversários, reza a lenda, queriam ganhar, vencer e humilhar o John McKay e os Buccaneers para ter uma justificativa. Assim, ó, se aquele cara tá ganhando aquela grana, por que eu não tô ganhando também? Basicamente um pouco por aí também nesse aspecto.
Fato é também que na época era muito mais difícil você ter um time de expansão, um novo time, do que foi nos anos 90, com a Free Agency e nos anos 2000. Na época você só pegava jogadores que não foram protegidos pelos outros times, era muito difícil encontrar bons free agents, os caras não chegavam no mercado, os bons jogadores, como aconteceria nos anos 90 em sequência. Os Panthers e os Jaguars são fundados em 95 e chegam numa final de conferência em 96. Isso é completamente inimaginável para o Tampa Bay Buccaneers, que até drafta bem. A primeira escolha dos Bucks em 76, primeira escolha da história do time é Leroy Salmon, que é um grande defensor e ajuda o time a chegar numa final de conferência em 79. Mas em 76 a coisa era uma tragédia para Tampa. Assim, era um dos piores elencos da liga. Era como se fosse um time de Série B jogando na Série A. Somado a isso, o ódio mortal dos outros times e dos outros técnicos, e o fato de que o time teve um calendário muito forte, e o fato de que os times adversários queriam vencer e humilhar Tampa por conta de John McKay, principalmente, não ajudou nada. Para completar a maionese, o time era muito mal gerido. Uma história muito boa, por exemplo, é do Doug Swift, que não é parente da Taylor, que ele foi membro dos Dolphins em 72, linebacker, e ele não foi protegido pelos Dolphins. E aí os Bucks olharam e falaram assim, pô, o cara não foi protegido, que boa coisa, hein? Vamos pegar ele nesse draft de expansão. E aí eles descobriram depois que ele tinha aposentado para fazer faculdade de medicina. Esse é um dos muitos exemplos. Entre outros, por exemplo, depois dos jogos, os jogadores evitavam dar entrevista e iam para a festa na casa do quarterback, do Steve Spurrier, que viria a ser um excelente treinador no college football por Flórida, inclusive. Mas enfim, era uma zona de time, 0-14, é a primeira temporada com 0 vitórias na história moderna da NFL. 0-14, que ficou durante muito tempo como a pior temporada de aproveitamento na história da liga. Em 2 anos, 76 e 77, Tampa vence só um jogo, inclusive. As coisas melhoram no final dos anos 70, em 79 o time chega na final da conferência, acaba sendo derrotado pelo Los Angeles Rams, mas de qualquer forma é um momento maior aí de Tampa, que também ficou patinando durante muito tempo, só foi de fato no final dos anos 90, vir a ser um time com mais glórias, e em 2002 vence o Super Bowl. Sou a favor da execução, muito bom. Segundo lugar. Bom, nosso segundo lugar muitos de vocês viram, e o principal responsável pela campanha de 0-16 do Cleveland Browns de 2007 tem nome e sobrenome, Hugh Jackson, um dos piores técnicos que passaram pela NFL nos últimos 10, 15 anos. O Hugh Jackson ele teve uma ascensão meteórica de técnico de running back para coordenador ofensivo, para técnico principal, e tudo foi muito rápido e claramente, eu só assisti um pouco o Hard Knocks dos Browns, ele não tinha nenhum comando da comissão técnica, menos ainda do time. Para completar, o Hugh Jackson tinha um quarterback titular chamado Deshaun Kaiser, que era calouro e cometeu inúmeros erros. Ele foi um dos quarterbacks mais interceptados naquela temporada, aliás, ele foi o mais interceptado, com 22 interceptações, e teve muito pouco passe completo, a porcentagem de passe completo foi bem baixa. Eu desempatei o primeiro e o segundo colocado, e nessa altura do campeonato vocês já sabem quem é o primeiro, o Detroit Lions de 2008, que também teve 0-16, esses dois times 0-16. Porque esse time dos Browns tem muito mais talento do que o Detroit Lions de 2007. Tá, 2008, perdão. Esse time dos Browns tem Myles Garrett, David Njoku, Joe Bitonio, J.C. Trotter, e o Joe Thomas também começa a temporada, ele machuca, mas, por exemplo, Myles Garrett e o Bitonio são dois dos melhores jogadores de Cleveland ainda nessa temporada em 2023. E eles estavam naquele elenco. Agora, o problema é que o ataque era completamente inepto, não tinha nenhum wide receiver que prestasse, o jogo terrestre também não ajudava, e depois a lesão do Joe Thomas, a linha ofensiva não fez um bom trabalho como um todo. Agora, é um time ruim de 0-16, mas diga-se que o que pesa bastante é o 0-16, porque daria até para colocar a Cleveland mais baixo aqui. Os Browns tiveram 6 jogos decididos por uma posse, 2 prorrogações naquela temporada, e eles perderam a última semana, o 0-16, a 16ª derrota, por 28-24 contra Pittsburgh. Eles poderiam ter vencido 1, talvez 2 jogos e talvez nem figurassem nessa lista. Mas eles perderam todos os jogos e o Hugh Jackson fez um trabalho pavoroso naquele ano. Aquela temporada de Cleveland é a amostra de como uma temporada que começa ruim, sem comando do treinador, ela pode, com o quarterback calouro, pode descambar de vez de uma maneira completamente apoteótica e a coisa ficar assim no fundo do poço, semana após semana, e o atrito acontecendo, e a coisa piorando, e a frustração aumentando. Foi realmente uma tempestade perfeita, vide a lesão do Joe Thomas, que era disparado o melhor jogador da equipe left tackle, que foi um dos melhores aí de sua geração. Mas o desempate para mim é que esse time tinha mais talento, foi bem mais competitivo do que o nosso primeiro colocado. E antes do primeiro colocado, vamos rever o top 7, o 7 ao segundo.
Em sétimo lugar, o New York Jets de 96 com 15 de campanha, Rich Kotite, temporada horrível dos Jets, mesmo gastando 70 milhões de dólares na intertemporada. O sexto colocado é a crise do petróleo de 73. O Houston Oilers com 1,13 de campanha, né? E teve 31 pontos por jogo cedido na defesa e 15 pontos por jogo no ataque, menos de 4 jardas por jogada. Quinto colocado, antes das glórias, com a família Kraft, com Bill Belichick, com Bill Parcells. Em 1990, o New England Patriots teve 1,15 de campanha, em meio a um incidente terrível no vestiário, um carrossel de quarterbacks e uma produção pífia no ataque com 12 pontos por jogo. O nosso quarto colocado é o Carolina Panthers de 2001, com 1,15 de campanha, e um vencedor do Heisman de 29 anos e calouro, que teve 19 interceptações. O time começou com uma vitória e perdeu as 15 partidas que seguiram, terminando 1-15. O nosso terceiro colocado é o Tampa Bay Buccaneers de 76, um time de expansão, o que dá para dar, né, uma passadinha de pano por causa disso. 0-14 e o seu técnico, John McKay, era a favor da execução de todo o seu time. O segundo colocado, o Cleveland Browns de 2017, que teve 2 prorrogações, 6 jogos decididos por uma posse, mas terminaram 0-16, mesmo tendo Myles Garrett e amigos. E por fim, o nosso primeiro colocado é o Detroit Lions de 2008. Depois do 16-0 dos Patriots de 2007, a gente teve uma temporada imperfeita com os Lions. Agora, um monte de bagunça. Por exemplo, 17 jogadores na lista de machucados. Entre eles, o Dan Campbell, que é head coach dos Lions hoje. E eu acho que ele ter passado por aquela situação lamentável pode ter gerado nele uma vontade de restabelecer a cultura desse time do Detroit Lions. Hoje, os Lions são um time vencedor, vide aí as vitórias apertadas e aguerridas, e são, na temporada 23, você está vendo esse vídeo no futuro, não sei o que aconteceu, mas temporada 2023, um dos melhores times da NFL. O time teve um carrossel de quarterbacks, começou com o John Kitna, aí depois foi aí para a posição de quarterback com o Dan Orlovsky, que é um bom comentarista, um bom analista, mas não foi um bom quarterback. E a epítome daquele time é o Dan Orlovsky com o alto safety, é uma jogada lendária que ele sai pelo fundo da end zone num jogo da semana 5 contra o Minnesota Vikings. Com um pequeno detalhe, os Lions perderam aquela partida por 12-10. Os 2 pontos do safety foram a diferença para aquela derrota. Era um time com muito pouco talento. O único jogador relativamente bom daquela equipe era o Dominic Raiola, o center. Claro, tinha o Calvin Johnson também, só que ele era calouro, aí eu não estou considerando tanto. Agora, fato é que esse é o pior time da história da NFL, porque ele não foi competitivo na maior parte das partidas. Na semana 1 já dava mostras que ia ser uma tragédia. Eles perderam para o Matt Ryan calouro no Atlanta Falcons e não esperava-se muito. Detroit era favorito até naquele jogo, com uma pitada de ironia, porque os Lions venceram as 4 partidas da pré-temporada e perderam todas as partidas da temporada regular. Aquele time era muito ruim. A secundária tomava big play adoidado. A linha ofensiva simplesmente não existia. Vídeo safety do Orlovsky. Não tinha skill player para além do Calvin Johnson, que era calouro. A linha ofensiva era completamente porosa, a linha defensiva não conseguia pressionar o quarterback. É simplesmente uma tragédia de time. Eu, pessoalmente, nunca vi nem de perto uma equipe tão ruim, tão péssima como os Lions de 2008. Para falar a verdade, no meio da temporada a gente tinha meio que a certeza que esse time ia ser 0-16, era questão de tempo, como foi. No caso de Cleveland, até havia esperança que haveria uma vitória ou outra, não aconteceu. No caso de Detroit, era muito certo que o time perderia aí todas as partidas. E um detalhe curioso, que os Lions tiveram essa equipe terrível em 2008, tiveram a primeira escolha geral do draft de 2009, draftaram o Matt Stafford, com ele voltaram após temporada, e é na troca do Matt Stafford que adquirem o Jared Goff, que hoje é o líder do time aí de Detroit, que deve vencer a NFC Norte. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que os membros do canal têm acesso antes a esse vídeo, membro Gold Patrono também tem acesso ao vídeo antes dos outros e pode sugerir temas para os nossos documentários. Em breve, os 7 melhores times da história da NFL. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever. Se você gosta muito, quer fomentar o canal e dar comida para esse gato tonto que está aí dormindo, eu vou mostrar ele. Gato tonto que tá dormindo, tá ali, ó. Ah, gato tonto. Não esqueça de ser membro Like Plus, tá? Graças aos membros, esses documentários são possíveis e esses vídeos são possíveis. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau!